eu tô sentindo que eu preciso de ajuda para escolher a minha próxima leitura, porque eu não sei que tipo de livro eu quero exatamente, e eu também não estou comprando livro recentemente, então eu quero ler alguma coisa que eu tenho aqui, e aí eu resolvi escolher a leitura pela primeira frase do livro. E aí a segunda leitura, vocês escolheriam aí nos comentários. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai escolher as minhas próximas leituras, pelo menos as 2 próximas leituras, pelas primeiras frases dos livros que eu já tenho aqui. Então, eu vou escolher uma e vocês aí nos comentários vão escolher a próxima. Eu sinto que eu quero ler alguma coisa que tenha um realismo mágico, talvez, uma ficção histórica, talvez. Então eu já tenho uma ideia mais ou menos de quais livros eu quero pegar aqui na estante. E eu estou com meu celular para eu conseguir pegar a versão traduzida, porque eu não sou nenhuma safada. E aí, com essa ideia de realismo mágico em mente, eu pensei em quem? Em Isabel Allende, porque eu tenho um livro dela aqui que se chama O Vento Sabe o Meu Nome, que é este aqui. Se eu não me engano, é o lançamento mais recente da autora. E eu tô bem curiosa, porque eu li recentemente Paula, numa leitura conjunta. Eu acho que até comentei sobre o livro num vídeo anterior, que foi uma leitura que me emocionou muito. E aí eu tava pensando neste daqui, porque Isabel Allende sempre tem um realismo mágico em sua história. E a primeira frase é assim: havia no ar um prenúncio de desgraça. Já gostei, que eu adoro livro com desgraça. Desde cedo, um vento de incerteza varria as ruas, sibilando entre os prédios, introduzindo-se pelas frestas de portas e janelas. É o inverno que já chegou, murmurou Rudolf Adler, para se animar, mas não podia atribuir ao clima ou ao calendário a opressão que sentia no peito fazia vários meses. Gostei, achei interessante. Eu não sei a sinopse, eu comprei porque é Isabel Allende e aparentemente a gente vai ter uma história que se passa em Viena em 1938. E lendo Paula, da Isabel Allende, eu percebi que muitas histórias dela são atribuídas a coisas que aconteceram com a família dela. Então eu quero talvez tentar identificar o que a gente tem aqui. Eu acho que esse já é um forte candidato. E temos aqui o meu carrinho de livros, onde eu reorganizei ele recentemente. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você assistir. E basicamente nesse carrinho eu deixo os livros que eu quero ler, nossas próximas leituras do Catarse ou da Twitch. Então se você não conhece esses 2 projetos, por favor conheça, os links vão estar aqui na descrição para você. E aqui tem um dos livros que eu queria ler que algumas pessoas comentaram comigo, que é O Último Dia, de Dava Shastri. E basicamente a gente tem uma milionária filantropa que falece, ela tá prestes a falecer, só que ela resolve vazar ali a notícia da sua morte antecipadamente para perceber qual foi o legado que ela deixou. E aí eu vou procurar aqui no meu telefone o primeiro capítulo. E assim, basicamente, a primeira parte do livro é um obituário. Eu vou pular o obituário porque eu queria ler a frase em si. Dava não esperava gargalhar após ler seu obituário. Essa é a primeira frase, mas eu quero continuar. No entanto, ela estivera deitada na cama desde o amanhecer, alternando entre frivolidade e ansiedade ao especular como seria a história. Ver seu anúncio de morte como um boletim de última hora do tipo normalmente reservado para políticos e artistas a encheu de prazer. Achei interessante. Talvez seja um forte candidato, mas eu acho que o da Isabel Allende tá ganhando desse daqui. Eu não sei. Parece ser uma história interessante, né? Porque a gente tem essa senhorinha que acaba antecipando a morte e vê o que ela fez, ou o que as pessoas vão dizer sobre ela. Ainda mais que, se eu não me engano, o ano que ela morreu foi 2044. Então a gente pensa... Tem Twitter, né? É complicado, assim. E aí eu comentei anteriormente que eu queria talvez ler um livro que tivesse fantasia, um pouquinho de realismo mágico, realismo fantástico, e aí eu pensei em A Casa do Mar Cerúleo, que eu ainda não li e está aqui. E aí a primeira frase é: minha nossa, disse Linus Baker, enxugando o suor da sua testa. E isso é bastante incomum. Essa é a primeira frase. Não achei tão animador assim. Aquilo era um eufemismo. Ele assistia maravilhado a uma menina de 11 anos chamada Daisy fazer blocos de madeira levitarem. Aí eu achei interessante, bem acima de sua cabeça. Os blocos giravam em círculos concêntricos e lentos.
Daisy mantinha a testa franzida em concentração, a ponta da língua entre os dentes. Levou 1 minuto inteiro até que os blocos voltassem lentamente ao chão. O nível de controle dela era impressionante. Essa parte me animou, mas a primeira frase eu não vou te mentir. Me lembrou até um pouco o livro da Senhorita Peregrine para crianças peculiares, viu? O Lar da Senhorita Peregrine. Bom, pode ser. Todos podem ser, talvez, né? E aí tem um livro que se chama A História Secreta da Dona Tarte, que eu comprei num sebo e fazia muito tempo que eu queria ler esse livro aqui. Por quê? Porque a gente tem um conceito bem interessante, talvez. A gente tem um personagem que passa numa faculdade bem renomada e ele se considera ali estar num grupo muito seleto de pessoas. E este grupo vai para uma casa no final de semana, vão beber e terá uma orgia ali. E aparentemente o próprio Dionísio aparece na história. Não sei se em sentido figurado, não sei se uma forma de atrair essas questões filosóficas, mas é um livro que eu queria ler há bastante tempo. E a primeira frase é: a neve derretia nas montanhas e transcorreram várias semanas da morte de Bunny até que compreendêssemos a gravidade da nossa situação. E a gente sabe que uma pessoa vai morrer, né? Essa é a primeira frase. Só foram encontrá-lo 10 dias depois de sua morte. Uma das maiores buscas de toda a história de Vermont. Envolveu polícia estadual, FBI e até um helicóptero do exército. Deu uma merda federal. Fecharam a faculdade, a fábrica de corantes em Hampton paralisou suas atividades, surgiram voluntários em New Hampshire, de todo o norte do estado de Nova York e até de Boston. Eu achei interessante. A primeira frase já é boa, né? Porque eu acho que traz essa carga de deu merda, alguém morreu, e aí o seguinte também colabora para que essa coisa toda aí aconteça. Eu acho que esse daqui é um forte candidato junto com o da Isabel Allende, não vou te mentir. E aí tem 2 outros livros que eu quero muito ler. Um deles é A Orquídea Divina, que eu sei que é um livro que vai falar muito sobre povos indígenas, se eu não me engano, e a capa é belíssima, essa capa é muito bonita e o livro tá no Kindle Unlimited, tá? Eu acho que vale a pena dar uma leitura também, e eu sei que tem elementos mágicos nessa história também. Não sei se eu estou me repetindo, eu tô meio maluca. E a primeira frase é assim: por várias manhãs não existiu nada além da terra árida. Então um dia havia uma casa, uma mulher, seu marido e um galo. Eu já gostei. Os Montoya chegaram à cidade de 4 Rios no meio da noite, sem alarde ou comitê de boas-vindas. Nada de prantos de vagens, murchas ou tortas de maçãs farelentas oferecidos na tentativa de conhecer os novos vizinhos. Se bem que, verdade seja dita, antes da chegada deles, os habitantes da cidade já tinham parado de prestar muita atenção em quem ia e vinha. Achei curioso, achei interessante. A gente já sabe que vai chegar uma família, que talvez a cidade esteja ali meio quebrada, né, de certa forma. E eu sei também que nesse livro, depois que a matrona, né, a avó dessa família Montoya, falece, coisas começam a acontecer. Então talvez seja o envolvimento aí dos elementos mágicos. Eu acho que esse daqui também é um forte candidato, tá? Porque a gente terminou recentemente de ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E esses elementos mágicos que traduzem esses sentimentos humanos me deixou muito animada. E eu acho que esse daqui talvez seja uma boa opção. E eu gostei, não da primeira frase em si, mas das primeiras 2, 3 frases eu gostei bastante. E por último, mais ou menos importante, eu tenho aqui a biografia de Viola Davis, que foi uma biografia que muita gente me indicou, que disse que admirou ainda mais o trabalho dela depois que leu essa biografia. E a primeira frase, quando eu bati o olho, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Já amei. Boqueteiro filha da puta era a minha expressão preferida, e aos 8 anos eu a usava em tom de afronta. Essa é a primeira frase. Eu acho que ela já começou muito bem. Se eu não escolher esse daqui, provavelmente vai ser um do que eu vou ler muito em breve, porque assim, a primeira frase é simplesmente perfeita. Assim, eu disse que eu ia escolher um livro e vocês escolheriam outro, né? Mas eu acho que eu vou escolher 2 livros e vocês escolhem outro, porque
Eu gostei muito da primeira frase da biografia da Viola Davis, gente. A biografia começar com essa frase, assim, grandona sem medo, tá? Então eu já escolhi a biografia da Viola e eu acho que não vai ser surpresa que eu vou escolher o livro da Isabel Allende pra ler. Eles são curtinhos, então eu tava pensando em de repente fazer um vlog sobre eles. Eu acho que vai ser legal ver essa experiência de ler a biografia, ler o livro da Isabel Allende. Eu não tô lendo numa ordem, então não me importo mesmo se esse foi o último ou se foi, sei lá, o antepenúltimo, enfim. Mas eu tô muito animada pra continuar lendo Isabel Allende porque eu tô simplesmente apaixonada, assim. Eu encontrei uma nova autora favorita esse ano. Na verdade, eu encontrei várias autoras mulheres favoritas esse ano, tá? Eu arrasei muito. E aí, é isso. Agora você vai deixar aí nos comentários quais livros você acha que eu deveria ler baseado na primeira frase que você ouviu ou até mesmo num pouco de sinopse que eu sabia sobre a história. A gente tem a Orquídea Divina, né, que é a história sobre os Montoya. A gente tem a História Secreta, temos A Casa no Mar Cerúleo e O Último Dia de Dava Shastri. É isto. Votem, eu vou deixar o vídeo, talvez eu escolha essa leitura, sei lá, depois de 12 horas que o vídeo estiver no ar, 24 horas talvez. É isto. Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você quiser outros assim, me conta também. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. E conheça também o meu projeto lá no Catarse, conheça também o nosso projeto na Twitch, porque a gente tem um clube do livro online e de graça. E é incrível, assim, é a coisa que eu sinto mais orgulho nessa vida de fazer parte, porque não é meu, né? Meu não, amor, nosso. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, obrigada por estar aqui e é isso, um beijo. E tchau, tchau. Não sei mais finalizar vídeo, gente, que isso?